Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 25 de abril de 2025, um dia fantástico, um dia perfeito, pelo menos aqui para o sudeste brasileiro, depois de umas chuvaradas que aconteceram de ontem para hoje. Ontem à noite a gente vai mostrar isso. E temos um dia também muito legal para dinheiro, para a economia mundial, por causa dessa manchete aí. O Trump anunciou, ele já vinha falando desde ontem, a China não queria concordar, mas essa é a manchete que mudou o humor da economia do mundo, mudou o nosso humor, o humor do tempo e dinheiro. Trump disse que iniciou negociações com a China. Depois nós vamos mostrar outra manchete dizendo que a China já também está tirando o pé das contraofensivas. Então a economia está muito bem. Daqui a pouco nós vamos mostrar os preços. Só a soja que estava indo a 10,55 no primeiro momento, 10,55, 10,58, com as primeiras notícias, deu uma acelerada, mas agora está recuando em cima daquilo que o Vladimir está alertando. Vai ter acordo? A China vai comprar soja americana. Então está havendo um recuo leve na soja. Isso é assunto para Vladimir Brandalize. Mas eu estou muito satisfeito porque aqui o sudeste brasileiro recebeu, o estado de São Paulo, Minas Gerais, sul de Minas, região de café, recebeu uma chuvarada ontem à noite. Eu tenho até um pluviômetro para mostrar para vocês quanto caiu de água aqui no meu Mato Dentro, mas foi uma chuva plantadeira. Bah! Que beleza, que beleza. 40 milímetros, que coisa maravilhosa para a natureza, para confirmar que este ano, em termos de chuvas aqui no Sudeste, está uma maravilha. Claro que lá no Rio Grande do Sul, o pessoal que está nos assistindo fica despeitado, e com toda razão, porque é muito bom receber uma chuva desse porte, desse tamanho e dessa qualidade, plantadeira, que maravilha. Olha, eu mostrei o pluviômetro, mas ainda hoje tem chuvas, porque a frente está passando. A Revista Oeste está alertando, temporais devem atingir grande parte do país nesta sexta-feira, com alerta para 20 estados. Cadê a manchete, Gleidson? Revista Oeste na tela. Não tem. Só um instantinho, tá bom. Não tem problema, porque eu já vou... tá aí. Então temos... também eu não precisava carregar essa foto, hein, Revista Oeste? Parece que o mundo vai acabar. Que bom que... o tempo está firmando aqui, está nublado, está uma maravilha. Não gostei dessa foto. Muito que bem. Agora eu vou para São Paulo, saber se lá em São Paulo também choveu. Claro que choveu. Boa tarde, Sérgio Bravo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Choveu, mas uma chuva mansa, mas a previsão indica que vem muita chuva e forte ao longo desse final de semana. Pelo menos agora a temperatura está na casa dos 21 graus, aquele chove, não molha, uma garoa, mas a chuva pesada está prevista para o finalzinho da tarde. Inclusive, esse é o destaque da Folha de São Paulo, mostrando que hoje sol entre uma tarde chuvosa e o fim de semana com sol entre nuvens. Pelo menos essa previsão, e ao que tudo indica, se confirmada esta temperatura e o céu totalmente agora encoberto, a chuva vem com tudo no finalzinho da tarde. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes também sobre a previsão do tempo. João Batista. Inclusive também pecuária. Mas deixa eu ir para o Rio Grande do Sul. Também está passando uma frente para esse final de semana. Há previsão de chuva, frio na terça-feira e nesta manhã, lá em São Vicente do Sul, olha como é que o dia amanheceu, foto do meu amigo Roberto Leitão, ele está dizendo que a Corticeira, que é o nome do recanto, do refúgio do Roberto, nem os pássaros voaram hoje, tamanho o peso, né, da umidade que está no amanhecer do Rio Grande do Sul.
daqui a pouco, como nós estamos dizendo, a gente vai trazer mais informações de tempo, mais informações de dinheiro. Atenção, vamos fazer uma análise da política com o professor Paulo Moura, cientista político, vai estar conosco ao vivo, e também, atenção, gaúchos, estará conosco o economista-chefe da Farsul, o meu amigo Antônio da Luz, que vai traduzir tudo isso que foi decidido entre o Ministério da Economia, o senador Luiz Carlos Reis, o Conselho Monetário Nacional, sobre a prorrogação das dívidas altamente necessária para os produtores gaúchos que estão se organizando para parar o Estado. O Antônio da Luz vai trazer essas informações. Então, muito boa essa edição, fiquem conosco. E para completar essa nossa chamada, claro, a nossa grande bandeira, né? Com a certeza que, apesar de tudo, apesar dos problemas da política, da economia, o trabalho e o Brasil, por consequência, vencerá. O Brasil vencerá, a nossa mensagem, Gleidson Ricardo, nosso editor. Então, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira nublada, mas chuvosa, maravilhosa. Estamos satisfeitos aqui no Mato Dentro, já repetimos isso e não vamos cansar de repetir. Então, quinta-feira, 25 de abril de 2025, sejam todos bem-vindos, portanto. Então, já vamos direto aos destaques dos nossos especialistas dessa edição do Tempo e Dinheiro no ar, Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, sextou João Batista, tempo aberto hoje aqui, mas choveu aí à noite no Paraná, choveu em Curitiba, agora com sol. Vamos lá, hoje é sexta-feira, China e Estados Unidos estão chegando em alguns acordos, China já está começando a suspender até tarifas em produtos que ela precisa comprar nos Estados Unidos. Mercadão de Chicago segue sem rumo nessa sexta-feira. Ele andou positivo, a soja aí de 10,5 até acima de 10,5, já vamos comentar a situação. O plantio americano segue dentro da normalidade. E aqui no Brasil, chegamos a 102 milhões de toneladas de soja negociadas até agora. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Milho, chuva sobre as lavouras, pressiona o mercado aí. E negócios são pontuais, compradores estão retraídos, esperando comprar mais barato para frente. Então fica de olho nisso. O outro fator importante, hoje é sexta-feira. Hoje temos arroz e feijão. O que está acontecendo com o prato do brasileiro? Ei, João Batista, vai um torresminho no meio? Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Destaque vai ser o tempo assim um pouco mais úmido ainda entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo hoje. Alguma chuva forte pode ter. E o frio também que vem vindo aí semana que vem. Hoje tivemos geada em São Joaquim. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. O mercado da pecuária tem uma sexta-feira típica, uma semana mais curta, com cotações a futuro em queda nesse momento lá na B3. 323,50 segue a cotação para o abril, maio 314,80, junho 317,25 para o arroba e julho 324,10. Hoje a Scott Consultoria apontou entre as 32 praças, 3 em queda, sendo São Paulo, Barreto e Araçatuba a R$320, a mesma pedida na região sudeste do MT, R$320. Olha só o diferencial de base aí praticamente inexistente entre São Paulo e a região sudeste do MT. Paraná, região noroeste, 317 já descontado a prazo. Santa Catarina, 315 também no prazo já descontado. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre o mercado de pecuária nessa edição do Tempo e Dinheiro, João Batista. E eu já vou aí com os giros das cotações. Vamos às duas bolsas nesse instante, refletindo a reaproximação do Trump com o Xi Jinping. Então vamos lá, nas bolsas, a soja tem um recuo, como eu lembrei já no início, a soja chegou a 10,54, hein? Beliscou os 10,5, e nesse instante está 10,49. 10,49, né? Tá bom demais. Mas tem um recuo de 0,32% de valor da soja lá em Chicago. Precisamos saber se o cavalinho está passando nas negociações aqui no Brasil. O Vlamir Brandalize vai comentar. Então, 10,49 dólares por bushel da soja para maio. O milho sobe 0,50 a 4,79 com 40 dólares por bushel lá em Chicago. O trigo americano sobe 0,20 a 5,46.
E olha o cafezinho, subindo, 4 dólares a libra-peso, 400 centes de dólar por libra-peso, sobe 0,50. Em Londres, recua em Londres recua o Conilon, 0,18 a menos. 5.427 dólares a tonelada, mas já 5 mil, hein? O açúcar está em alta hoje 1% a 18,10 centes de dólar. O algodão recua 0,42% a 68,88 centes. O petróleo leve alta de 0,18 o barril do WTI a 62 dólares e 90. E o ouro recua. Ó, calma. O ouro, que é o refúgio, né, quando está todo mundo arisco, hoje está recuando 1,83 a 3.827 dólares a onça Troy. E o dólar, como é que está o dólar, Gleidson? 5,68 e 30 nesse instante, estável, né? Chegou a 5,70 ontem, desceu 5,68 e 40 agora, estabilidade no câmbio. Ibovespa alta de leve, tá? Estabilidade também, né? Quando avermelha na tela, tem gente vendendo. Nesse instante, o índice Ibovespa lá na B3, 134.604 pontos. Vamos ver a soja, abrir aí a soja em tempo real. 10,49 é o preço da soja nesse instante, menos 0,34%. E o cafezinho, que só sobe 4 dólares de novo, hein, gente? Olha, alta de 0,52%. 401, se eu ficar aqui, vai ficar subindo o cafezinho. Saiu um dado hoje, então, em café, aqui em Campinas, a encontro das empresas, enfim, um grande encontro sobre o café. E a análise que se tem é que tem pouco café e a demanda continua consumindo. A China vai comprar café, pouca demanda, apesar das chuvas que caíram hoje nos cafezais do sul de Minas. Aliás, muita chuva que derrubou muito café. Nós vamos mostrar isso no nosso quadro, na nossa editoria de café. Mas está aí o nosso destaque para o café acima de 4 dólares nesse instante. E também vou passar agora as cotações do boi gordo. O Sérgio Braga já mostrou, então daqui a pouco mais Sérgio Braga, mais notícias da pecuária. Eu vou agora fazer o nosso tradicional convite, a nossa tradicional chamada para você ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Como é que você faz isso? Entrando no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Tem informação em tempo real administrada por quem sabe. O Giovanni Lorenzon é o editor-chefe, o pessoal que está com ele entende do riscado. Então, é um clube feito para escolher as notícias para você. São editores experientes à sua disposição. Nós estamos dando 7 dias grátis para você experimentar o nosso clube. Notícias em tempo real, cotações, orientação, caminhos, comentários e principalmente os prêmios nos portos, exclusivo do Clube do Tempo e Dinheiro. Olha o telefone aí para você ser assinante do clube, 199-9813-2915. Mande uma mensagem para esse número do WhatsApp, quero experimentar, 199-9813-2915. E você vai se transformar no produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Eu não me canso de dizer isso, porque antes de você negociar, antes de você comprar e vender, dá uma bicadinha, dá uma olhada lá no clube para saber como é que estão as referências, aí para você ter certeza do que você está fazendo. Por isso a nossa insistência, entre no clube, é o melhor serviço do agro brasileiro em tempo real à sua disposição, com certeza. Experimente. Muito bem, agora vamos saber das principais manchetes do agro, lá com o pessoal experiente também do Notícias Agrícolas. É o nosso Giro Rural, apresentado pelo Sérgio Braga. Com perdas acumuladas em 7 anos, produção mundial de café tem déficit de 25 milhões de sacas. Frango CPEA, média do vivo, é a maior desde agosto de 2022. Ovos CPEA, poder de compra frente ao farelo é o menor em 3 meses. Citrus, preço da laranja cai no mercado de mesa. Leite CPEA, a amortização do capital imobilizado é determinante ao sucesso de sistemas de produção de leite confinado. E agora o resumo das principais notícias da política e da economia do mundo. Sérgio Braga. Da Folha de São Paulo, enviado americano se reúne com Putin em Moscou. A Crimeia ficará com a Rússia, diz Trump.
Da Folha de São Paulo, Trump diz que iniciou negociações com a China. Já o jornal Globo diz que a China suspende tarifas sobre alguns produtos importados dos Estados Unidos. Do G1, Trump, Brasil sobrevive e ficou rico cobrando tarifas sobre os Estados Unidos. Do Poder 360, sem explicar como, governo diz que vai ressarcir fraude no INSS. Do Poder 360, governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Do Metrópolis, CGU faz devassa em planos de saúde de servidores e vê 7,8 milhões de reais irregulares. Do Poder 360, Mota e líderes decidem não colocar urgência da anistia na pauta. Na CNN Brasil, STF retoma nesta sexta-feira julgamento de Débora Rodrigues, mulher que escreveu com batom Estátua da Justiça em Brasília. Poder 360, governo suspende prêmio após críticas à cartilha sobre drogas. O material orientava jovens como agir em abordagens policiais. Nossa, eu vou te contar, essa seleção de manchetes do Sérgio Braga é de querer sair correndo. Essa última, hein? Cartilha, como agir quando você estiver com drogas, tá? Não reaja, põe a mão na cabeça, fala assim, senhor. É assim que eles estão ensinando. Vocês sabem que o que o Brasil deveria estar fazendo com os nossos jovens, né? Abrindo faculdades, colocando os jovens para estudar, precisamos de engenheiros. Aí essa ignomínia, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, mas enfim, temos que acreditar, porque a CGU já está dizendo que a fraude contra os velhinhos já beira os 8 bilhões. 15 vezes o INSS foi avisado sobre as fraudes. E eles estão prometendo ressarcir contra a fraude, mas não diz como, né? Claro, sem explicar como, o governo diz que... mas é uma vergonha. Agora, tem algumas notícias que a gente tem que ligar os pontos, né? A experiência, os cabelos brancos, né? Os anos vividos em redação, a gente aprendeu que tudo é uma narrativa com cortinas de fumaça. Sabe aquele teatro das tesouras? Né? Para tirar a sua visão, o seu objetivo do que está acontecendo no Brasil. Né? Não tem carnaval? Então vamos enganar o povo. É disso que se trata. Essa história aí do novo presidente, o novinho, né? Novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele está convencendo os partidos que é melhor ficar com o Lula, está contrariando a promessa que ele fez para o Bolsonaro e para os bolsonaristas de pautar a urgência da anistia. Tem gente no calabouço, 80 pessoas no calabouço nesta hora, enquanto que o Lula leva o Hugo Mota e o Alcolumbre lá para Roma, para ficar fora dos holofotes e tal. Mas antes, eles fizeram um encontro regado a vinhos caríssimos. Aí nesse encontro, aí vocês estão vendo aí todo mundo de terno, gravata, são eles, né? E aí eles decidiram não pautar a urgência da anistia. O que nós temos então, senhores do meu Brasil? Cortina de fumaça para desviar as nossas atenções. Mas nós aqui do Tempo e Dinheiro não vamos nos enganar. Somos pessoas, somos jornalistas experientes, com a missão de falar a verdade, mostrar os fatos e, principalmente, defender o agro nessa hora tão difícil, onde o Brasil tem que decidir o seu rumo. Nós sabemos qual é o rumo do Brasil. Sempre em frente, o Brasil vai vencer. Por isso, mais uma vez, Gleidson, Ricardo, eu tenho que insistir. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Muito bem, mas aqui é Tempo e Dinheiro, então vamos saber das notícias do tempo. O Sérgio Braga vai nos ajudar. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje.
nesses próximos dias, principalmente na região sudeste. Mas vamos aos destaques com relação ao Brasil inteiro nesse momento. A previsão mostra, inclusive, destaque da Isto É, que chuvas intensas atingem o país. Região sudeste e sul, além da região centro-oeste, tem a pior situação. Esse, inclusive, é o destaque da revista Isto É e de outros veículos de imprensa. Mas olha só um mapa do INMET resumindo toda essa situação, mostrando que as chuvas intensas estão aí em parte da região sudeste, também Mato Grosso do Sul. Olha só o estado de Minas Gerais com muita chuva, São Paulo, o avanço da chuva praticamente em todo o estado e a região centro-norte com chuvas também intensas, né? Um alerta para chuvas intensas em várias regiões do país. Pelo menos essa situação, a região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, as chuvas continuam esparsas nesse momento, mas ao que tudo indica, vem mais chuva por aí. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai acompanhar a previsão para os próximos 7 dias. E olha só o vídeo do Maílson mostrando que a chuva é bem-vinda, mas ao mesmo tempo acaba derrubando muito café. Olha só o Maílson Antunes Pereira de Araguari, o que registrou para a gente hoje. Fala, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Ó, chuva, João Batista. E chuva boa, hein? Aí, João, 30 milímetros aqui na roça, ó. Essa noite, ó. Ali onde eu moro dá 1,5 km mais ou menos aqui, deu 28. Foi tudo bem igualada a chuva, né? Chuva muito boa. Chuva plantadeira, João Batista. Daqui a pouquinho a gente mostra na editoria do café o café que caiu com essa chuva lá em Araguari. Olha só também o destaque do Notícias Agrícolas, mostrando que Mato Grosso do Sul em alerta para chuvas volumosas. Atenção também ao Pará, Maranhão e Amapá. Região sudeste tem São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também com situação com muita chuva volumosa. Nesse momento, vamos ao mapa do NOAA, mostrando exatamente o que está acontecendo. Olha só essa faixa de chuva intensa sobre a região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, também parte da região centro-oeste. Olha só o norte do Brasil, com o Pará, também o Maranhão, o Amapá, e chuvas intensas aí, e muita umidade sobre a região centro-oeste do estado de Mato Grosso, Tocantins também, com boa parte dessas chuvas volumosas, praticamente cobrindo o Brasil. Só o Rio Grande do Sul, que nesse momento não tem chuvas, assim como o Paraguai não registra chuvas neste momento. Mas vamos lá, vamos à previsão para os próximos 7 dias, com base no modelo Cosmo. Bom, e vamos à previsão do tempo desse sábado, dia 26, até a próxima sexta-feira, dia 2 de maio. Amanhã, as chuvas permanecem fortes e com altos volumes na região centro-oeste, assim como parte do sudeste. Uma nova frente fria chega e se dissipa a partir do Rio Grande do Sul no dia 27, domingo. Boa parte da chuva no dia 28, concentrada sobre os estados da região sudeste, também da região centro-oeste do Brasil, além da região norte, o litoral norte do estado do Pará e principalmente no Maranhão. As chuvas começam a se dissipar e avançar principalmente na região sudeste no dia 30, na quarta-feira, concentradas com altíssimos volumes aí, muita precipitação, muitos volumes a partir do dia 1º também na região sudeste. O centro, oeste e norte começa a dar uma trégua e, lógico, no dia 2, que é a próxima sexta-feira, depois do feriado, as chuvas dão uma trégua na região sudeste, parte da região sul e também no estado do Mato Grosso do Sul, continuam concentradas no norte do Brasil. E vem acompanhada com frio, uma queda acentuada nas temperaturas, isso inclusive o próprio Ronaldo Coutinho tem destacado, e é com ele que nós vamos conversar agora com o boletim do Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Ainda tem de hoje, aqui qual é o dia, do dia 25 ao dia 29, que vai ser terça-feira, está indicando aqui, ó, uma boa chuva no Mato Grosso do Sul, uma parte vem hoje, bem, o fim de semana vai ser meio instável o tempo no Mato Grosso do Sul, São Paulo também melhorando ali no domingo ou segunda, pode ter alguma chuva forte aqui no litoral paulista, na grande São Paulo, não dá para descartar alguma coisa hoje. Nessa parte do Paraná choveu na área do milho safrinha, muito bem-vinda, e pouca chuva aqui no sul do Brasil. Tivemos geada hoje aqui
na região de São Joaquim com 1,7, a menor do ano na cidade. No município, quer dizer, no estado, ainda continua sendo Urupema, com 2 décimos negativos no começo de abril. Tem alguma chuva também em Minas, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio, no fim de semana e nesta próxima. Aqui diminui, fica um pouco seco nessa área do Nordeste, depois vai melhorar, e uma boa chuva aqui no Norte. Quando a gente pega aqui os 15 dias, até o dia 9 de maio, o mapa ainda continua muito bom para esse período. O normal seria a gente estar mais com esses tons aqui, ó, porque nós estamos já entrando já no primeiro mês da estação seca, que começa em maio, junho, julho, agosto e começo de setembro. Claro que maio ainda tem chuva, tudo, mas já faz parte do início do período seco no Brasil Central. Aqui tem bastante chuva aqui ainda na parte do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Ainda boa chuva no Acre, Rondônia, boa chuva aqui na área do milho safrinho, uma boa parte ainda vem agora em abril. Maio vai começando a escassear. Ainda deve ter alguma chuva na primeira quinzena, o que vai garantir uma excelente safra do milho safrinha. Só quem plantou muito tarde é que pode ter problema com falta de chuva. No Mato Grosso do Sul também uma boa chuva, melhora aqui em Goiás, Tocantins, volta a melhorar aqui ó, na região oeste da Bahia, todo o litoral da Bahia, do Nordeste aqui dá uma melhorada. Nessa parte aqui, ó, entre Recife, Natal e João Pessoa, pode ter alguma chuva também mais significativa. Aqui na região do Elefantinho, Paraíba, Pernambuco e principalmente o norte da Bahia, Piauí, chove pouco, mas vocês vão ver que não é tão muito abaixo do normal não. E alguma chuva significativa aqui, ó, entre Aracaju e Salvador pode ficar com algum problema. E melhora a chuva aqui nessa parte norte do Nordeste, no Sudeste uma boa chuva, e no Sul melhorou um pouquinho em relação a ontem. Vai ter alguma frente fria passando no domingo e talvez lá pelo final, depois do dia 6, 7 de maio. Então, uma pequena melhora aqui no Rio Grande do Sul, mas uma boa chuva aqui na parte do Paraná em relação a esses próximos 15 dias, dá uma melhorada. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Ó? Nos 15 dias, tu vê que grande parte do país aqui acima do normal. Inclusive aqui, ó, na Cealba, finalmente melhora no sertão de Sergipe, sertão de Alagoas, dá uma melhorada aqui também, ficando mais próximo do normal, diminui a anomalia negativa nesse canto do Nordeste, melhora na Bahia, Sudeste, Centro-Oeste, a região aqui do Amazonas, Acre, Rondônia, diminui a anomalia negativa, mas fica mais seco aqui no Sul, por quê? Porque começa a entrar ar frio e seco. Tanto que nós continuamos indicando o quê? No período ali de 28 a 5 de maio, um período frio aqui no centro-sul do Brasil. Pode ter temperaturas negativas lá na terça, quarta, quinta-feira da semana que vem. Então vamos ter queda de temperatura no decorrer da semana que vem. Já vai ter agora no domingo, segunda, aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois o frio se estende para uma friagem no Mato Grosso do Sul, talvez ali na região sul, sudoeste do Mato Grosso, também esfria no sul de Goiás, esfria no sudeste, vai cair a temperatura em São Paulo, Rio, sul de Minas, na Serra da Mantiqueira vai ter também alguma geada, e aqui na Serra Catarinense pode ter negativo na terça, quarta, quinta e talvez sexta, alguma chance também nos Campos de Palmas e também no topo do Rio Grande. Pode ter geada fora das áreas tradicionais aqui do sul, ou seja, começa o primeiro frio mais significativo, claro, mantendo as projeções. Hoje mesmo já deu geada, 1,7 em São Joaquim. Amanhã poderemos ter outra geada aqui de novo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda. Bom fim de semana. Igualmente para você, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, show de informação do Ronaldo Coutinho, mas eu queria lembrar, né, o Ronaldo Coutinho tem o costume carinhoso de chamar o Rio Grande do Norte de elefantinho, né? Claro, você olha o mapa, parece um elefantinho, né? Ele não fala Rio Grande do Norte, ele fala elefantinho. Só fica aí a explicação, muita gente pergunta, o que é elefantinho? É o Rio Grande do Norte, segundo o fantástico Ronaldo Coutinho,
o nosso engenheiro especializado em meteorologia. Mensagens dos nossos repórteres avançados, né? Os membros do YouTube do Tempo e Dinheiro. O Miguel Zonzin Neto, lá de Minas Gerais, de Buritizeiro, fala assim: ô João Batista, aqui só se formam nuvens, mas não chove. Mande um pouco dessa sua chuva para cá. Vai lá para Minas. Mas choveu bem no sul de Minas, hein? Nossa! O seu Erni Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, está dizendo que nesse instante o céu está ensolarado e Brasil acima de tudo, lembra o seu Erni Osvino. A Fabiana Silveira também lá no Rio Grande do Sul, lá de Piratini, 24 graus agora, ensolarado, vamos em frente, pois o Brasil vencerá, diz a Fabiana. De Porto União, Santa Catarina, o Delmar Resdorfer balança a bandeirinha, ainda bem, né? E do Paraná, São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, o Clélio Montini dizendo que o tempo está nublado, 24 graus lá no oeste do Paraná. E lá no Mato Grosso, o seu José Ruiz, Novo Biratã, Mato Grosso, 30 graus, solo com bastante umidade. Por isso que a safrinha está explodindo no Mato Grosso. São as informações que o Vladimir Brandalize vai analisar o Trump. Sim, tem torresmo contra a saca de soja. Tem cada coisa hoje que o Vladimir Brandalize vai falar também, né? Além de milho, arroz, feijão, trigo, tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos em frente, Gleison. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Abrimos as inscrições para o método Venda na Hora Certa. Para se inscrever, basta entrar em contato com esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, para que você, produtor rural, tenha as ferramentas e estratégias de comercialização para buscar vender na hora certa com segurança e lucro, trazendo o máximo de rentabilidade com aquele grão que você já tem. Então, o método dividido em 4 etapas de planejamento, de execução, de estratégias de comercialização e otimização de lucro pós-colheita, com aulas ao vivo, comunidade com alertas e comunicados de venda, informações de mercado e muito mais. Se você quer saber, se você quer se inscrever agora, clica aqui e faça a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade enquanto ainda estamos com as inscrições abertas e mande uma mensagem aqui para esse WhatsApp. Espero você lá dentro do nosso método. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos a oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB,
a ferramenta do produtor rural. Muito bem, de volta com vocês. Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 25 de abril de 2025, dia que o Trump deixou claro que ele voltou a conversar com o Xi Jinping. A gente sempre tem a suspeita que não é problema de tarifa, não é nada disso, é o valor do dólar. Ele quer um dólar mais fraco para vender mais do que o chinês. Vamos ver como é que fica essa guerra aí, para ver quem vende mais barato, né? China ou os Estados Unidos? O que importa para nós nesse instante agora é a soja aqui no Brasil, grande fornecedor de soja para a China, concorrendo com os Estados Unidos, e os preços deram um salto nessa madrugada, mas agora, ó, 10,51. Ó, 51, hein? Então, o pessoal, lembra alguma coisa, mas está no negativo ainda, mas já chegou a 10,54, subindo, então, a soja nesse instante no vencimento maio, é o mais curto. O Vlamir vai falar dos vencimentos mais longos também mais à frente. Vamos mostrar os 4 vencimentos lá de Chicago, só que tem delay de 10 minutos, tá? Então, maio tem 10,50, estava 10,50, o julho estava agora há pouco a 10,59, ó, 10,60, agosto 10,53,50, setembro 10,33. Ó, maio 10,50, setembro colheita americana 10,33, assunto para Vlamir Brandalize. Mas antes, soja aqui no Brasil em saca de 60 quilos, na B3 base Porto, no vermelho ainda, maio 23 dólares com 16, julho 23,34. E aí, pega esse preço ou não pega em opções, hein? Faz uma put ou faz uma call? Vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sextou, João Batista. Sexta-feira. E passou chuva aí no Paraná. Hoje choveu à noite em Curitiba. Agora já tem tempo meio nublado. Foi um chuvão, plantadeira. Mas eu vou chamá-lo de vidente, né? Porque você falou, em algum momento, e não tão longe, o Trump vai se entender com o Xi Jinping. Ele anunciou que ele está entrando em acordo. Estão conversando. É namorinho, né? Pega na mão, tal, beijinho. Será que está no beijinho já, Vlamir? Olha, João, mais ou menos. Já está no beijo na mão, pelo menos, né? Aquele estilo beijo na mão. E o sogro? A China, a partir da semana que vem, já alguns produtos que ela depende dos Estados Unidos, ela está retirando as tarifas, ou seja, o namoro começou, né, João? E lembrando, esse namoro, que nem você diz, tem 2 objetivos específicos aí do Trump, né? Um deles é a questão da desvalorização do dólar perante as demais moedas para deixar os produtos americanos mais competitivos. Mas com relação à China, existe um déficit comercial de 1 trilhão. E esse 1 trilhão é que o Trump quer baixar, como aconteceu em 2018. Ele conseguiu fazer acordos e baixou o déficit, né? Porque os governos democratas que vêm, eles aumentam esse déficit, sempre aumentaram esses déficits em favor da China. E o presidente Trump, aí, quando ele está no governo anterior e o atual, é que se baixar, né? Vamos dizer assim, fazer uma relação comercial mais próxima entre compra e venda. Então, isso provavelmente vai acontecer, né? Vai ter alguns ajustes e vai equilibrar. Mas a questão do acordo, talvez não saia um acordo efetivo no curtíssimo prazo, mas o namoro está já andando a passos galopantes, até talvez um pouco mais rápido do que eu imaginava, né? Poderia esperar aí para começar a negociar em maio, mas o andar da carruagem foi mais rápido, né? O que importa mesmo é que a soja agora está 10,5. Pode botar na tela aí, Gleitson. O que significa isso, Vlamir? 10,5. Bom, ruim? Pode subir mais? Pode subir mais, sim. Agora começa a ganhar forças no mercado de clima americano. O 10,5 já é uma posição interessante, porque se conseguir... a gente tem que pegar e tirar o setembro, né? Que setembro a colheita americana normalmente tem uma cotação baixa, né? Setembro a novembro são as piores cotações historicamente do mercado de Chicago. Então, o maio, julho,
agosto, são posições geralmente importantes aí para a formação de preço para a soja da América do Sul. E acima de 10,5, tentando formar um suporte 10,5, o que a gente pode pensar para frente, João? Qualquer movimento que tiver, nós poderemos ver aí o mercado, que hoje ele está no 10,5, a resistência está 10,80, mas a resistência pode pular para 11, e a gente vê posições em alguns momentos de 10,70, 10,80, e não é de duvidar de que nos momentos mais críticos aí que acontece no mês de junho, se tiver algum calor extremo, a falta de chuvas ali nos Estados Unidos, ele possa jogar essa soja aí para 11 dólares, porque tem o fator clima, que é o mercado climático, e tem o fator da negociação Estados Unidos e China de quanto vai ser esse acordo de compras. Eu lembro que em 2018, o primeiro impacto de início já foi a obrigação da China comprar no curto prazo 10 milhões de toneladas de soja americana. Então, se vierem alguma coisa nessa linha, 10, 12, 15 milhões, automaticamente nós vamos ver passar de 11 dólares aí tranquilamente lá em Chicago. Isso vai acontecer. Bom, então você está cumprindo a sua função aqui do Tempo e Dinheiro de ser analista, mas agora eu quero uma dica, né? O que o produtor brasileiro faz? Lembrando que a gente vai analisar dólar e prêmios, né? A soja é formada pelos 3 componentes, dólar, prêmio e Chicago. Olhando Chicago, o que o produtor brasileiro deve fazer? Ir pescar? Daí vai pescar ou ele se posiciona, ele acredita que pode apostar na alta aí e tentar uma posição de mercado acima de 11 dólares. Daí você chegar, ele beliscou, né? A questão é essa. No mercado brasileiro é diferente, né, João? A situação nossa aqui é mais complicada, né? Porque de um lado tem os teus amigos aí que estão naquela caravana que foi ali para Roma, um navio cheio, né, que foi para Roma. E nós vamos pensar isso aí no segundo semestre, pode vir a conta, né? E a conta pode vir no dólar, né? A pancada no dólar. E aí, talvez a moeda americana não siga a lógica internacional. Justamente porque a cada dia que passa, aparecem coisas novas, né, João? Então, nesse momento o dólar está muito calmo, mas o que já se aponta é que o governo já está assumindo que vai pagar a conta do INSS, né, João? Então, esses 6,2, 6,3 bilhões... ele vai sair do caixa, né? Então, automaticamente, os aposentados vão olhar isso aí e vão querer o dinheiro de volta, né? Então, automaticamente, isso vai ser um peso, né? E nós já estamos com um déficit grande no orçamento. O outro fator importante é que, né, foi mostrado aí o pessoal representando o setor produtivo pedindo a linha de crédito. Agora, o novo plano safra, né, João? Eu acho que vai correr pedir um plano safra, provavelmente eles vão fazer um plano fantasia, mas o plano oficial aí do governo, ele vai ter pouco caixa, né? Porque ele vai precisar, no mínimo, de 5, 6% do que financiar de equalização. E lembrando, se for aquele produtor médio ou pequeno, a equalização vai passar de 10% do valor da conta. Então, é muito dinheiro. Então, eu acho que não existe esse dinheiro para fazer a agricultura. O produtor tem que se preparar antes, não esperar milagre, porque esse dinheiro não existe no caixa. E a economia brasileira, ela começou a patinar. Dá para ver que os redes de supermercados apontam que as vendas de Páscoa foram muito fracas, né? Então, isso já é um sinal de a economia esfriando. E quando a economia esfria, arrecada menos impostos, né, João? Isso vai refletir aí no segundo semestre. Por isso que a situação do produtor é uma situação que de preparar, né? O mercado deu chance, tem o soja, deu uma janela, deu um pico, deu uma relação de troca, passa um barter, aproveita. Tem que ir aproveitando e fazendo posições. Ele não pode deixar para a última hora, não pode correr riscos. Porque o risco maior do produtor tem que ser sempre o clima e não o mercado, né, João? E não o governo, né? Porque, ó, como você falou, né? Ó, listando 3 buracões aí, né? Equalização do plano safra. Vai ser balcão a 24% de juros no mínimo, né? Isso para o gerente que é legal. Então, segundo, equalização, dinheiro para tapar o buraco da tragédia gaúcha. E tudo consta que semana que vem o CVM vai falar que tem
que os bancos não precisam cobrar do produtor porque o governo vai tapar o buraco. Bom, e tem essa história dos velhinhos aí, né? Cara, roubar 8 bilhões dos velhinhos. Ô Branda, você está aposentado já ou não? Não, eu teria condição, mas ainda não tive tempo de correr atrás disso aí. Então, ô Branda, fazendo um comentário, você sabe que eu tenho um parente aposentado? E a advogada do INSS ligou para ele, o senhor ela desconfiou que estava saindo dinheiro pelo ladrão ali, ligou para o cara. Aí o cara falou, na hora que ele olhou, falou, isso aí, ixi, estão descontando, 10 meses estão descontando aqui. Sim, mas o senhor concordou. Eu falei, não, eu não. Aí rodaram ao som da voz dele, Branda, ele concordando. Então, os malandros, a quadrilha, pegou pela inteligência artificial a voz dele numa ligação qualquer e modularam, não, sim, concordo, pois não, sim, concordo. Ele falou, meu Deus, era a minha voz. Então você imagina, será que eles vão conseguir descobrir essa fraude no Brasil todo? Põe bilhões aí. Ô, país danado, viu? Ô, Branda, então, passando a régua na soja. Vamos falar dos prêmios, vai. O que interessa é a soja. Prêmios. Vamos. Hoje os prêmios estão um pouco mais fracos agora, João, já de tarde aí. Hoje já voltaram aí a níveis de 40 no maio aí de comprador. Ele chegou a pagar 50 ontem, 55 até no melhor momento. Teve negócio ontem, hoje pela manhã alguma coisa também teve. O prêmio junho, ele era 70 ontem, hoje é 60. Então, além de Chicago não está trazendo grandes novidades, hoje o prêmio está mais fraco. E automaticamente isso deixa o mercado mais acomodado. Hoje, em relação a ontem, os balcões estão estáveis, não caiu mais, mas também não subiu nada. E houve negócios. Nós vamos fechando a semana com 2 milhões de toneladas negociadas. Estamos com 60% da safra negociada, ano passado era 55%. Estamos adiantados. A grande questão é que ainda tem perto de 68 milhões de toneladas para negociar, João. É um volume bem grande ainda para ser negociado. Meu Deus. E o pessoal que não faz hedge fica aí torcendo, né? Tem que sair da especulação. Olha, tenha as melhores informações para você tomar uma decisão nesse telefone que está aí na tela, que é o 19998132915, é o telefone do clube, para você saber quais são os prêmios, os valores dos prêmios nos portos, que é um número, uma informação exclusiva que a Branda Lise passa para nós aqui do Tempo e Dinheiro. Então, se você entrar como assinante do clube, você tem essa informação antes de tomar uma decisão. Será que está dando margem? Vá lá saber. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Entra agora, vá lá agora. Mande uma mensagem. Quero assinar, quero experimentar. Tempo e Dinheiro, clube. 19998132915. Antes de fechar a soja, também tem as posições que você tem que tomar lá na B3. Os preços estão convidativos ou não, Bruno? Olha, João, a B3 já passou o cavalinho encilhado bem passado, várias vezes, né? Para quem quer se proteger um pouco, ele tem que correr atrás, porque ainda pode cair um pouco mais, né, João? Então, isso na B3 em função da questão de dólar, né? O dólar que é o gargalo aí do mercado, né? Mas o produtor, no caso do milho, ó, a B3 é quase pouco usada, né? No caso da soja, né? A soja, Chicago. A maioria trabalha via Chicago, né? Tá. Mas à frente, olhando Chicago, 6 meses à frente, o produtor tem que pegar 8 meses à frente, 1 ano à frente? Como é que você vê as posições mais à frente? Olha, João, é o momento de se proteger sim, alguma coisa assim para garantir o valor, né? Porque se a gente olhar lá na frente, a soja lá na frente já chegou a trabalhar ontem, aí, hoje pela manhã, até 10,70 praticamente, né? Então já começa a marcar um ponto, né? Se o mercado começar a melhorar, sai da posição, se for a 11, reposiciona no 11, João. Então dá para fazer. Saiba o valor dos prêmios, o Gleitson vai colocar o telefone do nosso assessor de investimentos, credenciado pela CVM, para você saber quanto custa um prêmio da posição mais à frente, ano na frente. Cadê o telefone aí, Gleitson? Aí, tá aí, ó. Nosso assessor de investimento que está à sua disposição é o Fernando César Sofiati. Ele está lá na G-Trade, lá em Cascavel, no telefone, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Põe na tela aí mais aberto, Gleitson, para a gente. Tá aí, 1997110-8610. 1997110-8610. Liga, não custa nada. Quanto é o prêmio aí? Eu quero pegar um numa frente, quanto custa? Né? Chicago, tal. Tem referência na B3, porque é contrato espelho, né?
Então é 19971108610. E ontem foi mostrado lá na Bahia, lá em Luiz Eduardo, a produtividade da soja na Bahia, que está em primeiro lugar de novo, ela se mantém acima de todas as regiões produtoras de soja do Brasil, e como crueldade, crueldade entre aspas, né? Colocaram a comparação da produtividade do oeste da Bahia, Branda, está aí na tela, com o Rio Grande do Sul, rapaz, olha que loucura. Então você tem a média no Brasil de 60 sacas, média era 50 e pulou para 60, mas lá no oeste da Bahia está 66 esse ano. E olha o Rio Grande do Sul, Branda, 36, meu Deus do céu, olha que diferença. João, o Rio Grande do Sul é o terceiro ano seguido, né, que está com esses problemas. Eu acho que agora a nova safra, ele já vai saltar aí também perto das 60 sacas, que nem o padrão Brasil, né? Tem potencial para isso. O solo gaúcho está com um grande nível de fertilidade, né, que não foi extraído pelos grãos dos últimos anos, então está na condição de vir para uma boa safra e o ambiente está se preparando para isso. Aí provavelmente eles vão ter um clima melhor aí nessa nova temporada, né, para começar a dar um fôlego para o produtor gaúcho, né. E nós vamos lutar muito para que seja estimulado cada vez mais aquilo que o senador Reis nos disse ontem, que é estimular a agricultura de precisão, ter um fundo no financiamento para os produtores gaúchos, o pessoal do oeste que tem terras mais fracas, trabalhar com agricultura de precisão, fazer com que o perfil desça para 40 centímetros. E agora, antes de falar do milho, temos milho, arroz e feijão, deixa eu saciar a curiosidade minha e de todos que estão nos assistindo aqui sobre a história do torresmo versus soja. Você faz umas comparações malucas, mas o valor como é que é, de uma saca de soja contra torresmo? Como assim? Que história é essa, Brandalize? Olha, João Batista, isso aí nós temos que agradecer o nosso amigo Lúcio Fava, lá do Rio Grande do Sul, né, que mandou para nós aí. É que existem, em si, o produtor brasileiro, em geral, ele gosta de torresmo, né? E existem alguns tipos de torresmo que são muito valorizados, né? E esse é um torresmo que ele é muito bom, muito bem feito, e ele é levinho, né? E daí um pacote com 150, 200 gramas, você olha, parece 1 quilo. E automaticamente eles valorizam mesmo. Então aí a gente faz o comparativo, que se a gente pegar a média da soja brasileira nesse período de pico de safra aí, a 107, 110 reais, dá 1 quilo de torresmo aí, desse torresmo nobre, né? Esse é o torresmo reserva, João Batista. Aquele finíssimo. Mas peraí. Então quer dizer que 1 quilo de torresmo é equivalente a uma saca de soja de 60 quilos? É, mais ou menos isso aí, tá dentro disso aí. Louco. Louco. Meu Deus, é um espanto. Bom, torresmo chama milho porque é o porco que come, vamos lá. É o suíno, não pode falar porco, é suíno. Então vamos aos preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preços do milho nos Estados Unidos, leve alta, tá misto, maio 4,77, julho 4,84,5, setembro 4,44,50 e o dezembro 4,54,5. Rapidamente, Gleidson, também ao Brasil, porque o Brandalize vai fazer uma análise só, na B3, os dois primeiros vencimentos, ao contrário dos Estados Unidos, estão no vermelho e verde nos mais longos. Então, maio está valendo 77,05 a saca base Campinas na B3, último contrato para julho 68,41, setembro 69,98, novembro 72,55. Então, eles estão se mantendo, né, Brando? João, essa semana ele está estável. Por que está estável agora? Está estável aí do meio da semana para cá, né, agora. Porque Porto também está estável. Então, Porto segurou a posição de Porto. Hoje, por sinal, o Porto está melhor do que estava ontem. Hoje o nível de Porto está o melhor da semana de comprador. Tem muito comprador na exportação no Porto. E por que está melhor aí no setembro e novembro? Porque é o setembro e novembro, e principalmente o novembro, que está muita pressão de compra no Porto, né? Então, automaticamente, ele está dando esse suporte. E o pessoal da B3, olha, demanda interna, parada, de curto prazo. Então, maio e julho, que é o mais curto, é negativo. Mas demanda de exportação aí do segundo semestre está aquecida. O pessoal quer milho no Porto e no segundo semestre tem milho para o setor de ração, tem milho para o setor de etanol. Ou seja, tem 3 compradores que vai atuar agressivamente no segundo semestre. Agora, até julho, calmaria.
Então a B3 está basicamente isso. Por isso que ela está ao contrário do que está Chicago, né? Chicago, ela está positiva no curto e negativa no longo, né? Então essa é a situação da B3, mas calmaria, é uma semana de calmaria, pouca flutuação, né? E a boa notícia é para Chicago, com relação a Chicago, é que ele está tentando segurar esses 4,40 acima aí no setembro, que é o início da colheita americana, e o dezembro já no 4,50. Então, isso são cotações boas, mesmo que está levemente negativo, mas eu considero a cotação boa, que dá um sinal positivo para a nova safrinha, nova safra do Brasil aí 2026, porque nesses níveis são os menores níveis aí dos 2 anos cotados em Chicago, setembro e dezembro desse ano, são as posições mais baixas de Chicago de 2 anos para frente. Então, isso é um sinal de que nós vamos continuar navegando em cima de mercado de milho favorável, mercado de milho, mercado de sorgo, produtos para ração, produtos para etanol e produtos exportáveis, né? Então, isso é positivo aí que é Chicago. E o curto prazo lá em Chicago é que hoje, por que está em alta? Porque hoje teve venda aí de bons volumes aí de milho para o México, né? Mais de 300 mil toneladas negociadas hoje. Isso deu um fôlego aí para o mercado. Ok, então vamos passar a régua no milho e só recomendação aos produtores para esse final de semana. Olha, João, o milho agora o produtor tem que cuidar direito da safrinha nessa reta final. Quem fez posição aí na B3, que está coberto aí a 75, 76 no setembro, ele está bem tranquilo e quem ainda teme que o mercado, quando chegar a safra, venha acima de 100 milhões de toneladas, que é possível, ele ainda pode se proteger aí nesses patamares aí, porque o mercado, até o novembro, é possível que mais para frente possa perder os 70, João, isso é possível. Ele vai perder por algum momento, depois ele volta, mas o produtor tem que lembrar que sempre ele vai ter conta para pagar e ele tem que estar preparado para esses momentos de contas para pagar com proteção, ou via bolsa, ou ele não ter necessidade de venda naquele momento, né? É o que está acontecendo com a soja hoje, né? A semana é a penúltima semana de abril, produtor precisando fazer caixa e a cotação em relação à semana passada está fechando R$3 abaixo. Então quem está vendendo está perdendo R$3 para pagar as contas. Acaba aumentando o volume de soja que precisa para pagar a mesma conta, né? Veja os prêmios também do milho lá no nosso clube. O telefone está na sua tela, 199-9813-2915. E no mesmo embalo, para você saber do prêmio no milho, ligue lá para o nosso assessor de investimento, o Fernando Sofiati, que está lá no meio do milho, né? Lá em Cascavel, lá na sede da G-Trade, à sua disposição. Está aí o telefone do nosso assessor de investimento, que é o Fernando Sofiati. Então, é o 199-7110-8610. Ligue para você saber o valor do prêmio, para tomar uma referência, tomar uma decisão. Você não pode ficar só olhando, tem que tomar uma decisão. Aliás, não tomar uma decisão é uma decisão. Ó, hoje eu estou filosofando. Vlamir Brandalize, sexta-feira, hein, cara? Mercado do arroz com Vlamir Brandalize. João Batista, aparentemente o arroz começou a sair do fundo do poço, né? Então ele chegou ao fundo do poço há 2 semanas e daí ele caiu muito, né, nesse período. O mercado gaúcho chegou a trabalhar até um pouquinho abaixo de R$70 aí no caso do arroz que vai para parbolizado, 65 teve um momento, e agora o mercado já está um pouco melhor. Não está ainda um mercado bom, mas está menos pior, vamos dizer assim. Hoje o mercado começa ali na fronteira oeste gaúcha, na casa dos R$71, ali o arroz para parbolização, que é o arroz que tem um índice de quebrado maior. E vai a 73 o arroz comercial e 75 o arroz um pouco melhor aí, aquele de 59 de inteiros acima. Nas regiões mais próximas do litoral paga um pouco melhor, ali no Rio Grande do Sul. E nos demais estados do Brasil, variando de 80 a 90 reais a saca, aí do caso do arroz é com 60 quilos. Também, aparentemente, o arroz já bateu ao fundo do poço, a colheita brasileira já vai indo para a reta final, mais de 90% do arroz colhido. No caso do arroz, a exemplo da soja, também é um recorde de safra acima de 12 milhões de toneladas, Rio Grande do Sul acima de 8 milhões de toneladas, muito arroz, e vai obrigar o setor produtivo a ir para a exportação, né? Porque senão não vai ter liquidez interna para todo esse arroz. Lembrando que a gente importa arroz do Paraguai, importa alguma coisa da Argentina, do Uruguai, e aí nós temos que vender na exportação. A exportação está andando, nos dados da CSEX desse mês de abril teve
um navio efetivamente embarcado, é pouco, tem que embarcar muito mais. E provavelmente agora em maio novos embarques devam fluir e aos poucos o mercado começa a reagir. Na gôndola segue no fundo do poço o arroz mais barato do mundo, João Batista. Arroz aí tem arroz de 4 a 6 reais, 7 reais arroz nobre o quilo. Então uma maioria está perto de 5 reais o quilograma. Arroz muito barato, ele está abaixo de $1 o quilo. Na gôndola empacotado é o arroz mais barato do mundo e em cima da qualidade que estamos tendo. A semana passada foi a semana da Páscoa, ali vendeu pouco, até vendeu, né? Mas os supermercados da semana passada estavam usando propaganda de arroz para atrair o consumidor, para o consumidor comprar ovo com prestação aí, 12, 10 meses para pagar o ovo de Páscoa, né? E agora voltou as vendas de arroz, né, João? Então agora é arroz, feijão e voltou a ter ofertas de ovos de galinha, João. Então é o prato do brasileiro, mas arroz tá com ainda fundo do poço, mas o arroz esse mês, agora de abril, ele está trazendo um arrefecimento da inflação. Então o índice de inflação vai cair em relação ao mês passado e tendo como base muito forte a queda do arroz. O arroz caiu bastante. Só que para o governo, o mês que vem em diante, nós já vamos ver o arroz começando a subir, porque ele não pode ficar nesses valores, que inviabiliza toda a safra que vem pela frente. Então, já no mês que vem é possível que o arroz comece a subir 10%, 15% ali na gôndola, porque os valores que estão sendo praticados nesse momento, eles inviabilizam a produção brasileira, inviabiliza a produção em qualquer lugar, porque ele está abaixo do custo de produção e muito abaixo e certamente o produtor não vai plantar se ele vê que não dá lucro, que ele pelo menos não cobre as contas, pelo menos, né? Então já tem que esperar que o mês que vem o arroz já comece a subir de novo no varejo. Tá, o chefe mandou um aviso aí, acelera, Ayrton. Então, vamos agora ao primo do arroz, mercado de feijão, com o Vlamir Brandalize. Esse nosso amigo feijão também muito barato, João, tá no fundo do poço aí. Ainda tem feijão da safra, da primeira safra praticamente colhida, agora começa a aparecer a segunda safra. E já tem aquela dúvida, né? Grande parte dos produtores da terceira safra não estão querendo ir para o feijão. Então isso já é um sinal agora que em maio, junho planta-se a terceira safra e a maioria dos produtores não estão querendo buscar plantar essa terceira safra. Esse é sinal que lá no segundo semestre vamos ter uma virada do preço do feijão. Isso dá para ver, João, que principalmente aqui no Paraná, o feijão preto, eu tenho visto aí o pessoal aqui, o que está acontecendo? Aquele produtor mais capitalizado, e ele está vendo que o vizinho dele precisa vender um pouco de feijão, ele está comprando feijão do vizinho dele, apostando que o feijão depois aí, nos próximos meses, e principalmente aí no meio do ano em diante, ele deve se valorizar pelo menos 30, 40, 50 reais por saco, alguns apostam que vai subir mais, e nesse tipo de operação, que hoje compra feijão preto aqui no Paraná de 140, 150 reais, e o produtor vendendo a 200, dá uma margem de 30%. Então o mercado financeiro não paga isso. Nós estamos vendo produtor comprando feijão daquele produtor que precisa vender para não deixar o mercado mais ofertado e apostando que o mercado para frente reage. É um novo estilo de negociação, é saudável acontecer isso, serve também para não deixar o mercado muito ofertado, porque o feijão hoje tem feijão preto em promoção abaixo de R$5 o quilo, feijão carioca aí abaixo de R$6 o quilo, feijão carioca nobre de 7 a 7,50 o quilo. O feijão e o arroz, a relação de troca nesse momento, ela está quase 1 para 1. E o normal seria algo perto de 1,5 quilo de arroz para dar 1 quilo de feijão, ou em outros anos, 2 quilos de arroz para dar 1 quilo de feijão. Nós estamos quase no 1 para 1. Nesse momento, o arroz está muito barato, mas o feijão, se a gente olhar friamente, está mais barato ainda. Então, hoje carioca vale aí, o carioca comercial vale de 180, 220 reais, a maioria dos negócios 200, 210 que estão saindo, o carioca 8, 8,5. O feijão carioca mais nobre, 9, 10 aí, a qualidade varia de 230, 250, poucos negócios porque tem pouca oferta, e preto que nem eu citei, de 140, 160, muito barato feijão nesse momento, João Batista. Daí você pega a relação de troca aí, dá 1,5 kg de torresmo para 1 quilo de feijão, por um saco de feijão. Ah, um saco. Ok.
Vladimir Brandalize, faça o seguinte, vá lá na sua cozinha e coma o seu arroz com feijão desta sexta-feira, que o serviço já está feito. Obrigado pela sua participação por hoje. Não vai me pagar o torresmo aí para fazer o aperitivo? Eu sou aposentado, sou velhinho aposentado. Falou, Vladimir Brandalize, bom final de semana, Deus te abençoe, vamos em frente. É isso aí, João Batista, um grande abraço a todos os produtores aí, um bom final de semana, até segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta. Muito bem, deixa eu ver o preço do trigo, porque daqui a pouco vem o Paulo Moura aí, daqui a pouco nós vamos falar do roubo, né, do INSS, né, essa cortina de fumaça, o que está acontecendo na política brasileira, que, claro, né, imbrica no preço do arroz com feijão, pelo menos. Mas vamos lá, o preço do trigo, antes de sair da tela, olha aí, está leve alta, o trigo lá em Chicago, maio 5,29,5, julho 5,44,75, setembro 5,59,25, dezembro 5,81,75. Eu vou chamar o Sérgio Braga de volta para saber das notícias dos hortifrutis, né, de norte a sul, produzimos hortifrutis, enquanto estamos chamando Paulo Moura, nosso cientista político, para analisar as notícias da política. Meu Deus, parece uma ameaça, né? Sérgio Braga, notícias dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a apuração feita pelo CPEA, começamos, como sempre, pelo preço do leite pago ao produtor. Captado no mês de fevereiro, certamente agora, em breve, teremos a mudança das cotações na nova pesquisa do CPEA. Mas, por enquanto, a média do litro pago ao produtor, captado no mês de fevereiro, no Espírito Santo, a R$ 2,55 mais 79. Ovo branco, FOB, a caixa de 30 dúzias, em Bastos, a R$ 192 mais 30 centavos. Tem a cebola roxa tipo 3 ao beneficiador em Irecê e região, a saca de 20 quilos a R$ 70. A batata padrão Ágata especial beneficiador na Chapada Diamantina, um saco com 25 quilos, R$ 97,67. E a laranja indústria aqui no estado de São Paulo, a caixa com 40 quilos e 800 gramas, a R$ 50,29 no interior de São Paulo. Lembrando mais uma vez e sempre que a apuração feita pelo CPEA tem também apoio da LS Tractor. Lembrando que tem o slogan da LS Tractor, que é mais do que um trator, é a solução para o produtor. Muito bem, Sérgio Braga. Com o apoio da LS Tractor, nós vamos seguindo em frente. Obrigado, daqui a pouco você volta com as notícias do café e do boi gordo, porque agora eu vou falar com o cientista político Paulo Moura para analisar. Será que a fraude do INSS vai grudar a pecha de corrupção no Lula? Que dúvida. Paulo Moura, boa tarde. João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Olha, João, não é só essa questão da corrupção no INSS, né? Nós temos aí uma bateria de notícias negativas para os donos do poder e a questão da intimação do presidente Bolsonaro na UTI pegou muito mal para o Alexandre de Moraes. Esse escândalo do INSS pegou muito mal para o governo Lula. A divulgação de uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa mostrando que os índices de aprovação de Lula, ao contrário do que dizia o Datafolha e o Instituto Quest, continuam piorando. Então, aparentemente, essa questão da prisão do presidente Collor aí, ela foi trazida para as manchetes do noticiário como uma cortina de fumaça, né? Uma tentativa de tirar da visibilidade da opinião pública aquilo que realmente interessa, que são essas pautas que eu acabei de me referir aqui, né? Não há como evitar que a corrupção no INSS caia no colo da esquerda, no colo desse governo, porque são sindicatos, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, órgãos ligados aos sindicatos de esquerda, órgãos ligados à agricultura familiar, ligados ao controle da esquerda, um ex-presidente do INSS agora demitido, que era ex-filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Alckmin. Não tem como, João, não tem como tirar do colo da esquerda a responsabilidade sobre esse escândalo.
Então, o jeito é desviar o foco, né? É mudar de assunto, é tentar colocar. É curioso, porque o STF está liquidando com a Lava Jato, está soltando todo mundo, anulando processos, e o Collor está sendo preso justamente por causa de uma acusação de corrupção na Lava Jato, né? O Brasil realmente é um país Sim, mas, Paulo, cômico. a gente já comentou isso, a sua especialidade é comunicação também, e o Lula chamou o Sidônio para cuidar dessas crises, né? Porque ao invés de cuidar da fraude, né, é um absurdo, ao invés de cuidar da fraude, ao invés de chamar o Haddad, onde que nós vamos arrumar esse dinheiro para devolver para os velhinhos, ele chama o Sidônio, que é um marqueteiro, para resolver o problema. Pô, em plena época da comunicação, da informação, do celular, do WhatsApp, você acha que o povo não sabe que é uma cortina de fumaça? Meu Deus, o que é isso, Paulo? Olha, João, ontem eu estava preparando meu almoço aqui, moro sozinho e tal, e eu deixo a TV ligada. Eu não tenho TV aberta, não tenho TV a cabo, eu pego a CNN pelo aplicativo da Samsung TV, né? E de repente entra no ar aquela coletiva de imprensa do governo com o ministro das Comunicações, o ministro da Justiça, o ministro da Previdência, o chefe da Controladoria Geral da União, o delegado-chefe da Polícia Federal, todos eles tentando fazer parecer que a descoberta de um escândalo de corrupção era obra do governo, que eles estariam combatendo a corrupção, quando na realidade, como eu acabei de dizer aí na minha fala anterior, todos os envolvidos na falcatrua do INSS são esquerdistas. Sindicato do irmão do Lula, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS, quer dizer, está na cara que é uma tentativa de desviar o foco. A prisão do Collor é um jogo de cena. A gente é da área de comunicação, sabe como é que funciona isso, né? O governo injeta milhões de reais em publicidade nos veículos de comunicação e os veículos de comunicação dão retorno não apenas veiculando a publicidade, mas pautando o jornalismo, né? E é o que nós estamos vendo, infelizmente. Mas assim, o Gleidson tem as duas manchetes aí, né? CNN Brasil, fraude no INSS, avanço de investigação pressiona o ministro Carlos Lupe, que é o novo bodão, né? É o bodão. O bode na sala, né? Vamos botar a culpa no bode. Tal. É o Lupe, né? Do PDT e tal. Mas a outra que é terrível, né? Do Poder 360, 64% das fraudes no INSS foram nos 2 anos do Lula. Olha o gráfico. Ele fala por si só, né? Agora, esse gráfico é muito importante, João, justamente, primeiro, porque ele mostra que a fraude começou em 2016 no governo da Dilma. E segundo, porque ele mostra que quando o Lula assume o poder, as fraudes disparam, o que torna inevitável jogar no colo do Lula e do PT a responsabilidade por essa falcatrua de grande magnitude, né? Ou seja, pessoas idosas, em geral sem condições de ficar conferindo o extrato do débito dessas dívidas, supostas dívidas, né, com crédito consignado do INSS. É uma falcatrua de grandes proporções e não tem como escapar. A única maneira que o governo e o STF encontraram de tirar esse assunto das manchetes é fabricar essa prisão do Collor, né? Que eu estava assistindo o noticiário agora de entrar no ar aqui, só se fala da prisão do Collor, quando na verdade deveria estar se falando de fraude no INSS e assuntos dessa natureza. Sim, mas é que a gente sabe, né? Estamos carecas de saber, né, Paulo? Que o Lula é tudo menos bobo, né? A hora que ele viu que estava o pessoal da esquerda contaminado pela fraude, o que ele fez? Se abraçou com o Hugo Mota, botou o Hugo Mota no avião e foi ver lá o féretro do Papa, né? E mais do que isso, né? Você vai comentar esse amor do Lula agora pelo Centrão, pelo Hugo Mota, ele está anunciando que ele não vai nem no ato de 1º de maio, semana que vem, ele não vai mais para não ter vaias, tal. Ele está fugindo das vaias. O que significa todo esse movimento do Lula? Bom, na verdade, esse ato do 1º de maio não é nem para fugir das vaias, porque ele não seria vaiado no 1º de maio, é fugir do fracasso. Porque há um ano atrás, no ato do 1º de maio, foi um ato completamente esvaziado.
Quer dizer, no passado, essas centrais sindicais governistas sorteavam carros, faziam shows de graça com grandes personalidades da música nacional, e mesmo assim, ano passado, o ato do 1º de maio foi um fracasso. O Lula foi exposto ao ridículo. Então ele não está querendo correr o risco de se expor ao ridículo de novo, razão pela qual ele não vai ao 1º de maio, que certamente será novamente um fracasso. Sim, mas ridículo está a posição dele se aliando ao STF, contaminando o STF, que não tem independência nenhuma, e o nosso destaque é o destaque do jornalista Cláudio Humberto, também dizendo que o fato do ministro Alexandre de Moraes intimar o Bolsonaro dentro da UTI, a oficial da Justiça entrou na UTI, numa área que não devia estar contaminada, olha a foto, e aí, de novo, né, os nossos coleguinhas ficam dizendo, não, mas o Bolsonaro ficou expondo o oficial de justiça. O foco é a foto da oficial de justiça. Não, ela dentro da UTI, Paulo. Que loucura isso. Olha, João, não se pode descartar o fato de que o presidente Bolsonaro tenha piorado da sua condição clínica exatamente por causa dessa intimação. Você pode observar na foto aí que está na tela que ela está com uma máscara de pano sobre a máscara cirúrgica. Ela trocou com o presidente Bolsonaro a caneta e a prancheta, na qual o presidente Bolsonaro teve que assinar a intimação. O presidente Bolsonaro, na UTI, pode ter sido contaminado pela oficial de justiça. Bactérias oportunistas utilizam-se justamente de situações como essa. Quer dizer, a UTI é um local de absoluto isolamento, onde só podem comparecer, sob condições específicas, familiares. E o que aconteceu ali foi que a sala da UTI foi invadida por um oficial de justiça, fora das condições. Acho que até tem que verificar, espero que o Conselho Federal de Medicina tome providências, porque isso jamais poderia ter acontecido. Os médicos deveriam ter imposto ali uma condição de impossibilidade desse oficial de justiça entrar, né? E o fato é que o presidente Bolsonaro está correndo risco de vida, fruto dessa situação exatamente que a imagem está mostrando agora, né? Ela passa a prancheta, passa a caneta para o presidente, e nessa situação ela pode ter contaminado o presidente. Máscara de pano sob máscara cirúrgica, quer dizer, é uma condição completamente anômala, né? É algo que, de fato, interessa ao STF, interessa ao Alexandre de Moraes tirar das manchetes, colocar a prisão do Collor na capa dos jornais e do site de notícias, justamente para livrar Alexandre de Moraes da responsabilidade pelas consequências que, eventualmente, o presidente Bolsonaro esteja sofrendo por causa dessa abordagem absolutamente indevida da oficial de justiça. Muito bem. Ô Paulo, hoje o Dextra, o seu canal do YouTube, tem alguma live para você nos avisar, convidar? Toda sexta-feira, às 20 horas, tem live, e os temas serão esses abordados aqui, né? A questão enfim, da capa de fumaça colocada sobre esses fatos, né? E o que, de fato, está por trás do comportamento do STF do governo Lula neste momento. Tentativa de tirar a questão da anistia. Neste momento está sendo condenada a penas pesadíssimas a Débora do Batom, né? O julgamento está acontecendo. Então o STF tratou de ocupar as manchetes com a prisão do Collor para desviar a opinião pública, e esse é o assunto da minha live de hoje às 20 horas no canal Dextra. Toda sexta-feira às 20 horas tem live. Todos os dias tem vídeo, toda sexta-feira às 20 horas tem live. E hoje, nessa live, todos os assuntos serão devidamente aprofundados com um detalhe. Você tem direito de perguntar. Então, assim, participe, né? Está aberto ali, mande perguntas, e aí o Paulo vai aprofundar as suas análises. Professor Paulo Moura, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Tempo de Dinheiro. Obrigado pela oportunidade, João. É sempre um prazer falar para ti e para os espectadores do Tempo e Dinheiro. Até às 8 horas, então, lá no canal Dextra, estaremos juntos. Muito obrigado. Bom, assim, daqui a pouco, atenção pessoal do Rio Grande do Sul, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, estará conosco dando explicações sobre a prorrogação, ou pelo menos as determinações trazidas direto de Brasília para posicionar os produtores que precisam da prorrogação. Ele fala conosco já já,
o Antônio da Luz. Antes, nós vamos saber dos preços do café, devolvendo para o Sérgio Braga, enquanto a gente faz conexão com Porto Alegre. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Dois destaques antes das cotações, o Gleidson vai colocar para a gente, falando sobre o valor bruto da produção dos cafés do Brasil em 2025, deve bater um recorde histórico, chegar a 125 bilhões e 700 milhões de reais, isso segundo projeções do MAPA. E há 7 anos, segundo Notícias Agrícolas, a produção mundial de café contabiliza um déficit de 25 milhões de sacas. Bom, agora vamos às cotações do mercado de Nova York, começando pelo café contrato C em Nova York, que está aí com alta de 0,20%, mais moderada do que vinha sendo registrada agora há pouco, que chegou a ultrapassar os $4 por libra-peso, agora $3,99,75, alta de 0,24%, contrato mais curto, julho. Demais posições também, vamos acompanhar. Maio a 407,45, agora recua. Julho a 399,60, alta de 0,20. Setembro, 392,25, alta de 0,24%. Dezembro, 0,52 de alta, 383,85. Na B3, negociações com café sacas em dólares. Maio, $518 a saca, alta de 0,19%. Setembro, $483 a saca, 0,84 de alta. Ao contrário do que acontece nesse momento com café robusto Conilon na Bolsa de Londres, o contrato segue no lado negativo agora a $5.399, recua 0,70% nas negociações. Bom, com relação ao mercado do café, nós temos as informações também do Bruno Labes. Bruno Labes conosco. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Fechamento interessante ontem nas bolsas do café. Arábica encostou de vez nos $400 libra-peso. A gente vinha avisando isso dias atrás, lembram-se? Veremos a partir de agora o apetite do mercado. Por que apetite do mercado? Nós saberemos agora de fato se tudo que a gente já tem posto à mesa é suficiente para manter os níveis ou até mesmo levá-lo a níveis ainda maiores. Quando digo maiores, o que são? Levá-lo novamente aos níveis de preço de topo histórico. Precisamos aguardar para ver como é que vai ser a evolução disso. Aparentemente, tudo que nós tínhamos de fundamento já está bem precificado no café. Será que temos uma novidade? Bom, o ponto atingido é ótimo para se começar a olhar para a defesa, pessoal, para aqueles que têm interesse em fazer defesa. Importante monitorar esse ponto, porque nós não podemos esquecer que a safra está aí, nós estamos muito mais próximo dela do que a gente já esteve, e mesmo que ela seja pequena, não tem como negar que ela vai gerar uma pequena pressão de oferta, e aí você pode não ter esses preços lá na frente, certo? A semana fecha muito positiva e otimista para os cafeicultores. Vamos aguardar agora, semana que vem, o que o mercado de café nos reserva. Por hoje é só, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigado, Bruno. Devolvo com você, João Batista. Muito bem, porque já estamos conectados com o Antônio da Luz para falarmos das demandas, né, da luta para que os produtores rurais do Rio Grande do Sul tenham um pouco de sossego, um pouco de fôlego para continuar sobrevivendo e trabalhando. Só para lembrar, nós estamos praticamente comemorando, né, se é que é o jeito de comemorar, mas registrando 1 ano das tragédias que se abateram sobre o Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi inundado por aquelas chuvas fantásticas, né, para dizer assim, horripilantes, depois de 3 secas consecutivas, e agora, depois dessa inundação, mais uma seca, e os produtores gaúchos, desesperados, pedem prorrogação das suas dívidas. Eles não querem deixar de pagar, querem só que sejam prorrogadas, querem que seja securitizado todos os seus investimentos e também que tenham de volta a sua capacidade de endividamento para continuar produzindo.
Ontem nós mostramos o senador Luiz Carlos Reis dando essa informação, dizendo que eles foram recebidos no Ministério da Economia, que eles garantiram que isso vai ser feito, o governo vai dar um jeito, tem de onde sair esse dinheiro, só que é necessário esperar os votos do Conselho Monetário Nacional. Tem que ter os votos dos conselheiros, tem que assinar e tem que ser publicado. Aí sim os bancos serão notificados. Vamos saber de tudo e traduzir isso para a nossa linguagem aqui do Tempo e Dinheiro, com o economista-chefe da Farsul, o meu amigo Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Que prazer falar contigo, que prazer falar com toda a tua grande audiência. É muito importante a sua tradução como economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul sobre o que está acontecendo. A gente ficou com um lampejo de esperança ontem. Podemos manter essa mensagem de esperança para os produtores, Antônio? João Batista, eu acho que quem tem que dar esperança ou tirar a esperança é o governo, né? Porque afinal de contas, quem comanda o orçamento é o governo, quem tem a chave do cofre é o governo, quem diz sim é o governo, quem diz não é o governo, é um papel do governo, é manter ou tirar a esperança das pessoas. O que eu posso te dizer é que enquanto o nosso senador Luiz Carlos Reis, junto com o senador Mourão, estavam reunidos com o ministro Haddad, nós estávamos tendo uma reunião com os técnicos do Ministério da Fazenda e também com os técnicos do Ministério da Agricultura. E não estava só eu, estava também o Caliton da FETAG, estava o Mineto da Alcerg, estava o Feltraco da FECOAGRO, então era uma reunião das entidades com os técnicos. E estava acontecendo simultaneamente. O ministro estava reunido com os senadores e os técnicos com a gente. O que eu preciso dizer, né? O que eu manifestando aqui o meu posicionamento. Até 2 semanas atrás não havia nada. Era só não, 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 e fora outras coisas que eu prefiro nem dizer que a gente ouviu. E da semana passada, a semana que antecedeu o feriado de Páscoa, teve uma reunião. Uma reunião com os técnicos, enfim, com os representantes do Ministério da Fazenda. Não foi lá uma reunião muito boa, mas a partir dali começou a andar alguma coisa. Então, não tinha nada, agora a gente tem algo. Essa questão da prorrogação é importante deixar claro que são 2 linhas, tá? Uma coisa é a prorrogação, outra coisa é a renegociação. São coisas diferentes. Prorrogar é pegar o que eu tenho, a dívida que eu tenho, e mudar ela no tempo, né? Passar para daqui 1 ano ou parcelar em 4 vezes. Isto é prorrogação. Renegociação é eu fazer um novo acerto da minha dívida. E nós precisamos, João Batista, das 2 coisas. Das 2 coisas. Da prorrogação e da renegociação. Por isso que são 2 linhas de trabalho distintas. Tá? Nós tivemos reunião antes de ontem, de novo, com o pessoal da Fazenda, e vamos ter mais reuniões na semana que vem. Não só com o pessoal da Fazenda, mas o pessoal do MAPA também. Nós temos reuniões, inclusive vai ter uma reunião que vai ser nós, o Ministério da Fazenda, nós as entidades, o Ministério da Fazenda e os bancos. E para tentar alinhar melhor essa questão das prorrogações, porque as coisas têm que chegar no produtor, não adianta ficar no diz que me diz, que elas têm que chegar, e a gente vê que nem sempre as coisas chegam da maneira correta. Então, vamos lá, o que tem hoje, tá? Hoje o produtor, ele não tem nenhum instrumento, mas vai sair uma resolução do Banco Central dando mais condições para que isso aconteça, das prorrogações. Ontem teve reunião do Conselho Monetário, mas na reunião dos técnicos já tinham nos avisado que não ia sair na reunião de ontem, a gente já sabia. Por quê? Porque o voto ainda não estava pronto, então isso vai acontecer numa reunião extraordinária do Conselho Monetário. Todas as terceiras, quintas-feiras do mês, o Conselho Monetário se reúne ordinariamente, mas ele pode se reunir extraordinariamente. Ontem foi uma reunião ordinária, mas o voto não estava pronto. Agora parece que ele já está ou vai ficar pronto semana que vem. E aí então na próxima reunião do Conselho Monetário, que pode ser na semana que vem ou na outra semana ainda, vai ter uma flexibilização em algumas regras
para que o número de operações que são possíveis de prorrogação, elas possam ser prorrogadas, ou seja, eu tenho uma dívida, ela continua do jeito que ela está, eu só mudo ela no tempo. Tá? Agora, isto resolve a vida de alguns, sim. A vida de tantos outros, não. Alguns precisam de algo muito mais sólido, muito mais importante. Tá bom. Deixa eu fazer, então, algumas explicações. Voto, CVM, o produtor não está afeito a esse linguajar lá de Brasília, né? Voto é uma decisão colegiada de se prorrogar a dívida, que vai ser comunicado a quem está tomando a dívida, que são os bancos, né? De modo que eu entendo assim, e o banco vai falar assim, mas quem que vai carregar esse prejuízo, né? Porque ele estava para receber, não está recebendo. Vai prorrogar para sei lá quanto tempo à frente, ele quer o diferencial. O governo tem que bancar isso, é isso? No fundo é isso, de onde vai sair o dinheiro, né? Depois vai ser aquilatar quanto fulano está devendo, qual é a dívida assim. Mas no fundo, traduzindo é isso, né? É mais ou menos, João Batista. Tem coisas que o governo pode fazer sem gastar nenhum centavo, né? Só faz algumas flexibilizações e ele não precisa gastar. Aí depende do apetite dos bancos de tomar ou não tomar, né? Isso é uma questão importante. Então, três perguntas. Primeiro, então assim, os bancos serão avisados para parar as cobranças, porque tem muita gente, enfim, não vamos entrar nessa história, mas tem muita gente tentando terminar com a vida porque não aguenta mais, não sabe o que fazer, e os gerentes do banco ali em cima. Então, eles vão receber uma informação que poderia estar recebendo hoje, né? Parem com a pressão, é isso? Na verdade, não é só isso, João Batista. O produtor tem que ir ao encontro do agente financeiro. Ok. E o momento de fazer isso é agora, tá? Ele tem que ir até o agente financeiro e protocolar, sair com o protocolo debaixo do braço, inclusive, protocolando pedido de prorrogação. Entrega seu laudo de perdas, entrega o seu laudo de incapacidade de pagamento, sua declaração lá de incapacidade de pagamento e protocola. Isso o produtor entrega para o seu gerente. Aquele produtor que não tem como pagar, ele precisa fazer isso. E tem que fazer isso logo. Por quê? Porque esse dinheiro que vai ser possível fazer algumas prorrogações, muitas, poucas, não sei, a gente precisa ver isso ainda, e eu não vou aqui dar esperança para ninguém, tá? Eu estou falando as coisas como elas são, nós temos que esperar. Agora, muitas vezes essas coisas acontecem, ou pelo menos em tese é assim, é na fila. Quem chega primeiro, leva primeiro. Então é importante o produtor se apresentar. Ó, tá aqui o meu pedido de prorrogação, tá aqui meu laudo de perdas, tá aqui a minha incapacidade de pagamento. Então eu estou solicitando prorrogação. Então isso o produtor já tem que fazer. Não tem que esperar por banco nenhum. Eu fico imaginando nas várias visitas que eu fiz ao Estado do Rio Grande do Sul, olhando aqueles pequenos produtores, os lavoureiros, né? Meu Deus, será que eles estão entendendo pelo menos o que nós estamos conversando? Ou seja, se não entendeu, procure o seu sindicato, né, Antônio? Procure o sindicato, né? Procura a Farsul, me procura, a gente vai explicar o que tiver que explicar para quem quer que seja. Agora, o fato, João Batista, é que são muitas reuniões que estão acontecendo e as coisas agora começaram a aparecer uma luz no fim do túnel, tá? Não tinha nada. Agora, eu quero falar da renegociação também. Não, peraí, calma. Tem mais duas perguntinhas só. Tá bom. Nós estamos falando de bancos. E as dívidas com revendas e cooperativas? Isso só em renegociação, porque cooperativa, revenda, não são bancos, então não podem prorrogar. Tá. Antes de pular para a renegociação, última pergunta. Então, vamos esperar o voto da CVM, deve estar pronto, talvez saia a semana que vem, talvez fique para outra semana. Não pode desmobilizar, tem que continuar com a pressão? Com certeza, é o papel do produtor, tem que continuar apoiando um ao outro, todo mundo junto, nós temos que estar unidos, porque está todo mundo do mesmo barco, está todo mundo olhando para a mesma coisa, está todo mundo estressado, está todo mundo ansioso, mas um apoiando o outro e mantendo a mobilização com respeito, claro, mas a mobilização, porque afinal de contas não tem nada resolvido ainda, tem nada. E esse voto do Conselho Monetário, João Batista, quando a gente começa a branquear os cabelos e as barbas, a gente aprende uma coisa: quando tiver escrito no preto e no branco,
eu vou achar alguma coisa. Enquanto não tiver preto no branco, não acho nada. Agora é importante, antes de sair esse voto, o produtor já levar o seu pedido de prorrogação, aquele que precisa, evidentemente, se apresentar ao agente financeiro com um pedido de prorrogação, com seu laudo de perdas, etc. Pode ser que o gerente diga, né? E a gente também tem que entender o gerente. O gerente é uma pessoa que nem a gente. Ele pode dizer, olha, mas não tem nada. Não importa se tem ou não tem. Está aqui o meu pedido, nós temos a expectativa que vai vir alguma coisa, eu já quero entrar na fila. Muito bem. Agora vamos falar finalmente de renegociação. Renegociação barra securitização ou são coisas diferentes, separadas? Não, a securitização é uma renegociação, né? Então ela vamos se lá, enquadraria com a renegociação. E o senador Luiz Carlos Reis apresentou no Senado um projeto de securitização. Aliás, o senador Luiz Carlos Reis tem trabalhado muito, né? E merece aqui todo o nosso reconhecimento. Ele, vários parlamentares do Congresso Nacional têm ajudado bastante. E esse projeto de securitização, o próprio senador nos pediu auxílio para nós encontrarmos meios de viabilizar, e nós íamos estudando desde o ano passado o Fundo Social do Pré-Sal, e nós descobrimos um recurso que seria suficiente para o produtor gaúcho ser socorrido, e nós entendemos que o produtor gaúcho, com todo respeito aos demais produtores, mas nenhum produtor nos outros estados passou pelo que estão passando os produtores gaúchos com a sequência de perdas. Então isso é a primeira coisa. Isso muita gente me pergunta, lá em Brasília sobretudo, mas Antônio, por que só para o Rio Grande do Sul? Porque só o Rio Grande do Sul teve perda em 2020, 22, 23, 24 e 25. Se tiver outro lugar no Brasil que teve essas perdas, bom, aí leva para esse outro lugar também, mas não sendo assim, não vamos comparar as coisas. O Rio Grande do Sul está vivendo um momento distinto. E essa razão do Fundo Social, havia recursos suficientes. Nós ficamos quietos, João Batista, trabalhando em silêncio com o governo para sair essa linha, para fazer uma securitização, para fazer uma renegociação, dê o nome que quiser, e com apoio do senador Reis, diga-se passagem, com os demais parlamentares, mas a gente quieto. Por quê? Porque se tu larga na imprensa que a gente achou um dinheiro, né? Muito bem, as pessoas aplaudem, só que daí no outro dia tem 50 querendo usar esse dinheiro para outras coisas. Ficamos quietos. Pois muito bem, o governo pegou esse dinheiro, uma parte ele mandou para Pé de Meia, a outra parte para Vale Gás, e agora está fazendo é quase que um copia e cola da nossa proposta para fazer o Minha Casa Minha Vida para classe média, né, num ano eleitoral. Então é complicado. Mas sobrou ainda recursos lá, e a gente tem expectativa de que pelo menos esse dinheiro seja utilizado para renegociar a vida dos produtores. E a gente quer um critério, João Batista. Primeiro, os produtores que estão no SPC e no Serasa. Fazer um desenrola rural de verdade, para que dê uma linha para esses produtores que já estão em uma situação de inadimplência. Outro grupo que é fundamental é o produtor que está na iminência de inadimplir. Eu não sei se o João Batista está na iminência de inadimplir ou não está, mas o agente financeiro sabe. Então, a gente precisa que chegue neste tem que chegar, porque senão pode acontecer de dar um guarda-chuva num dia de sol, né? Então, dá para quem não precisa. Não, tem que ter critério, e o critério é quem mais precisa. Eu fico doido, porque vai entrar muita politicalha no meio. Bom, produtor, você que está nos ouvindo, né? Só tenho que agradecer muito, Antônio da Luz. Eu tenho algumas outras perguntas, mas que bom que nós temos o Antônio da Luz para fazer esses esclarecimentos muito claros, né? Muito claros. Mas você sabe que você que está nos assistindo, né? Fique assistindo, para você ver como é que a onda te leva. Bom, Antônio, isso também serve então para aquela pergunta que eu lhe fiz sobre cooperativas e revendas, as dívidas cooperativas? Sim. É fundamental, João Batista, porque as cooperativas e as revendas, elas foram muito importantes nesses últimos anos. Muitas vezes o produtor ele conseguiu se abraçar para poder plantar numa cooperativa, numa revenda, e está lá aquele valor, e com essa taxa de juros que nós estamos vendo, não só no sistema financeiro, mas fora do sistema financeiro, os juros estão muito elevados. Então, é uma situação que precisa ser acomodada, e nós entendemos a proposta que foi feita
em 20 anos, com juro baixo, etc., é para o sistema financeiro, para o produtor pagar o que deve no sistema financeiro, mas também pagar o que deve na cooperativa e na revenda. E agora, sempre lembrando, João Batista, nós não estamos prometendo nada. A única coisa que nós podemos prometer de verdade é que nós vamos seguir em cima, nós vamos seguir participando das reuniões, nós vamos seguir trazendo propostas, a gente vai seguir tentando cruzar obstáculos. Agora, quem diz sim e quem diz não é o governo. Tomara que Deus continue te iluminando, né? Para você continuar com essa clarividência aí. Bom, vamos lá. Então, nós estamos cuidando do passado, de ontem para trás. E daqui para frente? O produtor precisa plantar, colher para pagar. Ele precisa ter crédito. Como é que a gente vai resolver isso? É por isso que a gente entende que o caminho é uma renegociação e não só prorrogação. A prorrogação para pagar um incêndio e para muitos produtores, tá? Porque nem todos perderam do mesmo jeito e tem gente que, graças a Deus, não perdeu nada. Que coisa boa. Aliás, esses, né, a gente faz um apelo, deixa esses mecanismos para quem precisa, né? Porque o dinheiro é escassíssimo, não dá para fazer para todo mundo. Agora, para aqueles, então a gente também tem que ter consciência. Nem todos tiveram o mesmo problema. Alguns se resolvem de um jeito, outros se resolvem do outro. Agora, quando a gente pega uma dívida e parcela em vários anos com um dinheiro novo, tu tá dando uma vida nova para aquele produtor. Ele não vai recomeçar do início, mas ele recomeça num ponto bem melhor do que está hoje, né? Então, ao fazer isso, a gente consegue abrir crédito para esse produtor. Agora, também tem uma coisa, a gente tem que alinhar expectativas. João Batista, e aí o que eu vou falar agora não é para os produtores gaúchos, tá? É para os produtores brasileiros. O Plano Safra 2026, independente do que for anunciado, é importante que os senhores e senhoras estejam preparados para termos menos recursos controlados. Aliás, já avisei isso neste programa alguns meses atrás, só estou confirmando mais uma vez. Quando a gente olha para o fiscal brasileiro, para as contas públicas brasileiras, a gente vê muita dificuldade do governo ter recursos para equalizar juros, para isso, para aquilo. Então, vai ser vai ser complicado, vai ser uma parcela maior de produtores pegando crédito livre. Você fala, a gente fica pensando, né? Puxa, é o destino do Brasil, né? Como é difícil, né? Como é difícil ser brasileiro, como é difícil ser produtor, como é difícil ser produtor gaúcho. Antônio da Luz, quer deixar uma mensagem aos seus patrícios? Olha, minha mensagem, eu já nem sei mais o que dizer para os produtores, né? Só posso dizer que estamos juntos, estamos sofrendo junto, estamos trabalhando junto e estamos fazendo tudo e o melhor do que a gente pode. Agora, quem diz sim, quem diz não é governo. Mas nós vamos arrancar um sim. Não sei se vai ser o sim que a gente espera, não sei se é o sim que o produtor espera, não sei o que sairá, mas antes nós não tínhamos nada, agora nós temos alguma coisinha e vamos semana a semana dar cada passinho para quem sabe lá na frente ter algo que efetivamente resolva o problema, ou mitigue o problema, minimize o problema, deixe as pessoas com uma condição melhor do que elas têm. Eu tenho muita esperança, se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. E lembrando sempre o grito de guerra dos gaúchos, né? Não se entregue para os homens, né? Não se entreguem. Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Tudo bem. Antônio da Luz, muito obrigado, Deus te abençoe e vamos em frente. Bom final de semana. Obrigado. Descanse. Muito obrigado para ti, para todos os nossos produtores brasileiros, em especial, hoje vou me permitir, em especial os gaúchos, um abraço solidário. Fraternal. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, representando condignamente o seu trabalho, a sua federação e o povo gaúcho. Muito bem, vamos agora, nós estouramos o nosso tempo, mas de uma maneira muito explicativa, né? Com muita honra, né? Cumprimos o nosso dever. Agora sim, vamos fechar o nosso programa sabendo das notícias da pecuária. De volta, o Sérgio Braga.
uma semana mais curta, penúltima do mês de abril, o mercado segue com as cotações pressionadas. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são as cotações que até então vinham com queda, diminuiu um pouquinho essa queda, mas continuam do lado negativo. Abriu a 323,50, queda de 0,05%, maio 315 e 10, 0,24% de queda. Junho, arroba 317,70, 0,50, e o julho a 324,50, recua 0,64%. Scott Consultoria apurou 3 entre 32 praças em queda. A mesma referência para São Paulo, Barretos, Araçatuba é a do Mato Grosso, a região sudeste, 320 por arroba prazo, 317 noroeste do Paraná, 315 a média de Santa Catarina também a prazo boi comum já descontado. Próxima tela, Rio de Janeiro, R$300 mais 50, Marabá no Pará, 295,50, Redenção, 287,50, Paragominas, 302,50. Direto do CPEA com Tiago Bernardino. Olá, Tiago, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Mais uma semana está se encerrando e a nossa equipe de levantamento tem a percepção de que o mercado de animais para abate apresenta um ritmo de negociações mais lento. Em termos gerais, a ponta compradora pressiona os valores da arroba, mas a ponta vendedora resiste aos preços mais baixos. Além disso, não há muita oferta de animais, mas as escalas de abate apresentam alongamento, passando de 10 dias nas diversas regiões acompanhadas pelo CPEA. Aqui no estado de São Paulo, o indicador CPEA-ESALQ fechou ontem a 324,15, apresentando assim uma baixa de 0,55% em relação à quarta-feira. No mercado atacadista da carne com osso, na Grande São Paulo, a carcaça casada de boi fechou ontem a R$ 23,20, apresentando uma baixa de 0,16% em relação à quarta-feira e correspondendo a um boi equivalente de R$ 348. No mercado de reposição, a nossa equipe de levantamento tem acompanhado um aumento da procura pelos animais e preços firmes. Então, seguiremos por aqui, acompanhando a movimentação do mercado nos próximos dias e também como será o fechamento do mês de abril. Desejamos a todos ótimas negociações e um bom final de semana. Obrigado, Isabela. Em nome do Tiago Bernardino, um abraço a toda a equipe do CPEA. Também temos as informações da Isabela Camargo, da HN Agro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a semana foi marcada aí em relação ao mercado do boi gordo por uma queda de braço entre indústria e pecuarista. Pensando aí do lado da indústria, o escoamento mais lento em relação ao atacado, que é resultado do período do mês que nós passamos, né, fez com que os frigoríficos testassem negociações abaixo da referência. As escalas, elas se alongaram, mas ainda menores do que a gente observava no início do mês. Do lado do pecuarista, ele ainda tem boas condições em relação às pastagens, então isso permite com que ele busque melhores negócios, né? Então, algumas regiões a gente observou algumas desvalorizações em relação à arroba do boi gordo, mas isso, na nossa opinião, ainda não significa uma inversão de tendência, né? Apesar do menor escoamento nos últimos dias no atacado, considerando o preço médio aí de abril, o boi casado ele teve uma alta de 4,6% em relação a março, né? E destaque para o dianteiro, que ele teve alta de 7,5% na comparação mensal. E no mesmo período, a arroba do boi gordo, ela teve uma alta de 3,8% também quando a gente compara a março. Então, a margem da indústria, considerando aí o boi casado e a arroba, ela está em 7,3%, o que representa uma alta de 0,8 pontos percentuais quando a gente compara a março. Então, no curto prazo, a nossa expectativa é de que os preços eles continuem firmes. Nós vamos entrar aí numa semana, a última semana do mês, quando o atacado começa a se movimentar pensando em abastecer o varejo. E vale destacar, né, que no início de maio a gente tem o feriado,
E também tem um Dia das Mães, que é uma data importante aí em relação ao escoamento da carne bovina. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Portanto, são essas informações sobre o mercado de pecuária. Uma última informação, João, tem aquele julgamento da Débora Rodrigues, aquela patriota, né, por dizer assim, que estava lá em Brasília e que escreveu na estátua da Justiça perdeu mané com um batom. O STF tem maioria para condenar, mas só que é uma divergência em relação às penas. Luiz Fux pede 1 ano e 6 meses, enquanto que o ministro Alexandre de Moraes mantém apenas de 14 anos de prisão. Meu Deus, quer dizer, que se eles têm maioria, ela já cumpriu 2 anos, então a polícia vai lá buscá-la na casa dela, tirar da mão dos seus filhos e levar para cumprir 12 anos de cadeia. É isso? Exatamente isso, João. E ao que tudo indica, tem tudo para acontecer isso, mais uma vez, infelizmente. E você tem uma missão também muito importante, vai gravar para a gente, vai fazer uma entrevista com uma especialista sobre essa questão da fraude do INSS, para orientar os nossos telespectadores, os aposentados, o que fazer para tentar recuperar esse dinheiro da fraude da esquerda. Exatamente, João. Nós vamos falar com Vera Lacerda, que vai dar todas as orientações, porque tem muita gente, pelo menos 70% das pessoas que tiveram essa fraude nos benefícios, aposentadorias, os aposentados não sabem que isso aconteceu. E ela vai dar os caminhos e se realmente como voltar ou como reaver esses descontos que foram feitos nesse período. Infelizmente, vamos falar também sobre o mercado do café, as últimas projeções para a safra e cotações também com Eduardo Carvalhais. Então, ambas as entrevistas você assiste com exclusividade lá no Clube do Tempo e Dinheiro, é uma exclusividade dos assinantes. Como é que você faz para assistir? Está aí na tela para você entrar no clube. Você digita 199-9813-2915. Você não precisa pagar nada no primeiro momento, 7 dias grátis, depois você fica, porque é muito bom esse serviço, e você colabora conosco, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Na sequência, amanhã nós estaremos subindo essas 2 entrevistas para informação geral do nosso país, através aqui da nossa equipe do Tempo e Dinheiro. Acho que fizemos um bom trabalho nesta sexta-feira, estouramos o tempo, mas nada mais justificável diante da necessidade dessas informações. Te agradeço muito pela paciência, agradeço a equipe do nosso Tempo e Dinheiro, né, do Gleidson Ricardo, do Charles Alcântara, do Davi da Luz, também da Cátia Delfino, todos nos apoiando para a gente fazer o melhor programa do agro brasileiro. Obrigado também a você que nos apoia, da sua atenção, do seu carinho. Vamos descansar, mas o clube vai estar atuante, segunda, sexta, sábado, de noite, madrugada, para você que ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Obrigado pelo apoio. Não se entreguem, acredite no Brasil e vamos em frente.